Amigos, hoje 7 de setembro, tá? Então o nosso tema hoje de coleção é uma personalidade desse evento, Independência do Brasil, que é o Dom Pedro I, tá? Então hoje nós vamos ver alguma coisa ligada à figura de Dom Pedro I, personagem de hoje, tá? Esse personagem, ele tinha um nome muito comprido. O nome dele era Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança. Ele nasceu em 12/10/1798 e morreu em 24/9/1834, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho dele, tá? É o personagem de hoje, tá? Ele era filho de Dom João VI. Então vocês estão vendo aqui, ó, um documento do meu acervo, tá? Assinado por Dom João VI, ainda príncipe. Aqui nós estamos vendo o autógrafo de Dom Pedro I, tá? Esse documento aqui é de 1º de março de 1830. Isso é um título que ele está dando de fidalgo cavaleiro da Ordem Imperial, assinada por ele, Dom Pedro I. Aqui já é um outro documento assinado pelo filho dele, Dom Pedro II, tá? Ele teve uma primeira filha, essa menina aqui, ó, tá? É a filha de Dom Pedro I, tá? Então nós estamos vendo a Maria da Glória, tá? Era em Portugal, ela foi chamada de Maria II. Tá aqui ela retratada numa cédula de Portugal, tá? Dom Pedro I no Brasil. Em Lisboa, em Portugal, ele era Dom Pedro IV. Então nós estamos vendo em Lisboa a estátua dele, lá em Lisboa, alguns cartões da minha coleção sobre Dom Pedro IV de Portugal. E aqui, Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I, como ele era retratado por pintores, tá? Você vai encontrar a figura dele, o rosto dele, um pouquinho diferente, tá? Em algumas pinturas, às vezes mais magro, às vezes mais gordo, tá? Então nós estamos vendo aqui o personagem Dom Pedro I, tá? Nesse relógio aqui, ó, nós vamos ver uma homenagem a Dom Pedro I. Esse relógio aqui, nós damos o nome do relógio Fico. Ele tem a figura de Dom Pedro I no grito de Ipiranga, lá do Pedro Américo, e tem o outro lado dele aqui, ó, comemorando o Fico. Lá em cima tem o dia do Fico, tá vendo? Então, um relógio importante de 1922, comemorando os 100 anos da nossa independência. Aqui nós estamos vendo a figura dele desde criança, retratado por vários pintores de época. Olha a figura dele retratada em Portugal, tá? Então nós estamos vendo o retrato dele de vários tipos, retratado por vários pintores. Então aqui nós estamos vendo os retratos retratados por vários pintores de época. Isso aqui é a coroa dele, ó. Coroa de Dom Pedro I, diferente da coroa do pai, que era Dom Pedro II, do filho, né? Que era Dom Pedro II, que era uma coroa mais gordinha, mais inchada. Essa aqui era mais comprida. Então nós estamos vendo aqui a figura de Dom Pedro I. Certinho? Vários retratos dele. Essa cena aqui, ó,
está aqui em metal, ela foi retratada pelo pintor Pedro Américo. Aqui, Dom Pedro I, retratado numa apólice do Império. Essa aqui você vai encontrar no Museu do Banco Central. Essa aqui já é uma apólice da minha coleção, ó. Já no tempo de Dom Pedro II. Eu coleciono apólice e tenho essa aqui de Dom Pedro II. Então nós estamos vendo aqui a figura de Dom Pedro I. Dom Pedro I. Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele se casou com Dona Leopoldina e se casou com Dona Amélia. Tá? Então nós estamos vendo aqui figuras. Quando ele casou com a Dona Amélia, ele mandou fazer uma ordem, uma medalha comemorando o evento, a Ordem da Rosa. A Ordem da Rosa, ela comemora o evento do casamento de uma das mulheres dele. Tá? Aqui nós estamos vendo o busto dele, da minha coleção, ó. Busto maravilhoso, em bronze, tá? Com a figura de Dom Pedro I. Ele foi retratado em várias medalhas. Dom Pedro I foi retratado em várias medalhas, tá? Quando houve a festa do centenário da independência, em 1922, houve no Rio de Janeiro uma grandiosa exposição, que é a exposição do centenário da independência, aqui no Rio de Janeiro, lá na área da Praça 15. Então, várias medalhas foram feitas em homenagem ao evento. Essa aqui é a mais bonita e a mais linda delas, ó. Aqui é uma outra, comemorando o evento, ó. Tá? Comemorando o evento. Essa aqui é feita em prata, tá? Comemorando também o aniversário da independência, só que é de 1982, ó. Tá vendo? Várias entidades fizeram medalhas em homenagem. Lions Club, ó, de São Paulo, fez. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui algumas medalhas do evento. Essa aqui é a medalha mais comum que a gente encontra, homenageando, tá? 1922, centenário. Um outro personagem que aparecia muito nas medalhas comemorando o evento era José Bonifácio, patriarca da independência. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui algumas peças importantes e ricas, tá? Os dragões da independência daqui são registrados aqui, ó, aqui. Até no cartão de telefone você encontra os dragões da independência. No Rio de Janeiro, a Praça Tiradentes, ela tem uma obra maravilhosa, que é a estátua de Dom Pedro I. Então eu tenho uma série de postais raros mostrando o início da praça com a estátua do imperador. Tá vendo? Aqui é a Praça Tiradentes, ó, ainda cercada com murinho. A Praça Tiradentes teve vários nomes: Campo da Lampadosa, Campo do Pelourinho, Campo de São Domingos, Campo dos Ciganos, Praça da Constituição, Praça da Independência, Largo do Polé, tá? E essa estátua aqui de Dom Pedro I é a parte mais importante da praça. Embora Praça Tiradentes, você lembra do Tiradentes, que foi um personagem que a avó de
Dom Pedro I não gostava muito. Não gostava muito. Porque naquela época eles brigavam muito, né? O Brasil era colônia de Portugal. E daqui Portugal tirava muita coisa. Por esse motivo, a independência do Brasil. Isso aqui é uma obra de Debré. Tá vendo? Dom João VI, Pedro I. Dom João VI, Pedro I. Tá? E de uma forma até interessante, graças a Dom João e a fuga dele de Portugal para o Brasil, é que acabou fazendo com que o Brasil ficasse livre do domínio de Portugal. Graças a esse aqui, ó, Napoleão. Napoleão é que expulsou Dom João de Portugal. O medo da presença dele em Portugal fez com que Dom João viesse para o Brasil, tá? E depois, com o decorrer do tempo, seu filho ficou no seu lugar, tornando o Brasil independente, tá? Então nós estamos vendo nesse passeio aqui, ó, tá? Um pouquinho da história de Dom Pedro I, tá? Os primeiros desfiles comemorando a nossa independência aqui no Rio de Janeiro eram feitos ou no Campo de São Cristóvão ou aqui, ó, tá? Na Avenida Beira-Mar, tá? Então aqui nós estamos vendo uma comemoração de 7 de setembro de 1929, ó. Era aqui que era feita a comemoração. Tá vendo? Com o decorrer do tempo, a comemoração foi para São Cristóvão. Até Copacabana já houve desfile de 7 de setembro. E depois a Presidente Vargas. Então, nós estamos aqui, tá? Vendo um pouquinho de Dom Pedro I. Ele foi também documentado nas moedas, ó. Essas moedas aqui são as moedas de 1922, comemorando, tá, o evento do centenário. São moedas feitas para comemorar o evento, algumas de prata, isso aqui era de prata, com a figura de Epitácio Pessoa e Pedro I. Comemoramos, então, em 1972, comemorando os 150 anos, o Brasil também fez a sua medalha, a sua moeda, e muitas medalhas. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, algumas de 1972, ó. Tá vendo? Essas moedas aqui, elas foram feitas em prata e foram feitas em metal comum e ouro. As cédulas também fazem comemorações a Dom Pedro I. Essas aqui, ó, são as mais importantes, as raras. Tá vendo? Então, Dom Pedro I também homenageado nas cédulas brasileiras. Aqui também, ó, Dom Pedro I sendo homenageado. Tá? Então, Dom Pedro I contando um pouco da história do Brasil. Uma viagem no tempo. Abraço. A independência e morte de Pedro Américo também está retratada aqui na minha casa. Tá vendo? Até na minha casa eu tenho a figura que representa, tá, um fato histórico, logicamente, que foi inventado, criado por Pedro Américo, não é isso? O Grito do Ipiranga, tá vendo? Então eu tenho aqui na minha casa uma peça grande aqui em bronze, ó, retratada na minha parede, tá vendo? Então, na minha casa, tá?
nós temos aqui a figura que representa a libertação do povo brasileiro dos domínios de Portugal, tá? Então, Rio de Janeiro, uma viagem no tempo. Pedro América, também aqui no Rio de Janeiro. Um abração, tchau. No colecionismo de relógios de bolso, tá? Nós gostamos principalmente daqueles relógios que são diferentes dos outros, pela arte, tá vendo? Então, quando você pega um relógio desse, olha o trabalho do relógio. Maravilhoso. Olha o trabalho desse relógio. Maravilhoso. Olha o trabalho desse relógio. Maravilhoso. Tem até um retrato no meio. É um relógio russo. Quando você pega uma peça dessa, olha o design. Tá? Um relógio desse marcava, ele demorava 8 dias para acabar a cor. Um outro aqui de 8 dias, ó. Um outro aqui de 8 dias, ó. Mas quando a gente fala em Brasil, a gente lembra desse relógio aqui. Esse relógio aqui, ele é maravilhoso. É o relógio do Fico. Tá vendo? O relógio do Fico. Tá? Em homenagem a Pedro I. Então isso aqui, esse relógio aqui para os colecionadores é conhecido como Fico. Eu fico no Brasil. Lembra a figura de Dom Pedro I. Olha a característica desse relógio. Tá vendo? Aqui você vai ver a figura do Grito do Ipiranga. Eu tenho um outro aqui também maravilhoso, ó, Grito do Ipiranga, tá? Quando você aperta aqui em cima, o relógio ele abre aqui atrás. Quando você abre o relógio, você vê aqui a figura do ícone maior da independência, José Bonifácio. Então é um relógio top para quem coleciona o tema Império, Centenário da Independência. Você está me entendendo? Então esse relógio aqui foi um relógio feito para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Tá? Então no meu acervo eu tenho 2 peças dele, tá vendo? Tenho essa aqui, tenho essa outra maravilhosa aqui, ó, tá? Então, quando a gente fala em relógio ligado à história do Brasil, esse aqui é o mais importante, tá? Você vê que tem o emblema da República no meio do painel da frente, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? República, 1922. Mas o evento que ele comemora, a independência do Brasil. Salve José Bonifácio, salve Pedro I. O relógio top e faz a gente lembrar da independência do Brasil. Então, peça maravilhosa do meu acervo. Abraços, amigo.